Já começou. Eu esqueci uma coisa. Perdão, irmão. Sobre a formação, né? Sobre a escola da missão da Andres. Esse aí é para toda a igreja. Quem quiser fazer um curso, vai receber este envelopinho, vai abrir, vai acessar atrás. É o QR Code. QR Code. Vocês acionam com o celular, vocês se inscrevem no curso que vocês querem fazer. Aí vai ter a data de início, vai ter tudo certinho, horário, as vezes que você está pedindo para me abaixar o microfone de novo, as vezes e horário que vocês vão participar na casa de vocês, tudo online. Tudo online. Eu fiz no ano passado, que foi espetacular, foi a arte de pregar. O início foi sobre saúde, acho que a Vivi, não sei se você fez, Ana, fez também. É em casa, você tem um horário tranquilo, você fica à vontade, com a lanche do lado, com água do lado, o cachorro do lado, os filhos assistindo. Então, gente, é muito bom. A quem quiser, a gente já vai distribuir agora. Se vocês vão pensar ainda, a gente tem bastante aqui para distribuir para vocês. Quem quiser só levantar a mão, o Rogério vai levando já para poder. Tem vários cursos, tá? Tem todos a grade inteirinha da Escola de Missão Endo, para que vocês possam se inscrever na missão. Bom dia aos irmãos. Algumas orientações, né? Nós devemos usar as máscaras corretamente, ok? Pegando o nariz e a boca, exceto quando precisa falar aqui alguma coisa, né? Que ser solicitado, então devemos tirar, senão a máscara deve ser usada corretamente, ok? Crianças, quando precisarem descer para usar a água sanitária, deve ser acompanhada dos pais. Os pais devem acompanhar as crianças em todos os momentos, inclusive estarem sentados ao lado deles. É aconselhável trazerem as garrafinhas de água para também não ter ficar se deslocando muito. E cada família, né, se possível, trazer também do álcool gel, para também estar higienizando as mãos, assim, quando pegam dinheiro, principalmente, né, de oferta, alguma coisa. Os cones que são colocados ali na frente, nós temos a vaga de deficientes, que são para pessoas com difícil mobilidade. Então, essa vaga ali, quando ela não está ocupada por pessoas com uma necessidade especial, ela deve ser deixada vaga para que haja carga e descarga. Às vezes acontece uma pessoa trazer uma cesta básica ou vir trazer os dízimos, ela para, se a vaga estiver ocupada, ela vai parar o carro na rua, diz que é rapidinho, e nesse momento ela para o trânsito, como já aconteceu alguns dias atrás. E o pessoal fica buzinando ali, fica muito ruim para a nossa igreja. Também nessa vaga aqui ao lado, que é da autoescola ali, esse terreno, também é aconselhável vocês não colocarem o carro, senão se chegarem ali, a gente vai ter que vir aqui solicitar para que vocês tirem ele de lá. Então é melhor que deixe, né? Também os portões da nossa vizinhança, todos limpas. Então, que Deus continue abençoando vocês cuidem bastante, se alimentem bem, tomem bastante água, tá? Guardem, tenham os 8 remédios da natureza de vocês, para que vocês possam ter saúde, né? E Deus continuar guardando vocês e protegendo vocês, ok? E um bom sábado e assim continua na programação.
Bom dia, irmãos. Um bom sábado a todos. Que bom estarmos na presença de Deus. E vamos iniciar nosso momento de louvor. Que possamos cantar com todo entusiasmo e com todo o amor no nosso coração. Gostaria que você louvasse então a Deus de todo o seu coração. Nós vamos cantar o hino do inário número 1, tá? Se você quiser acompanhar pelo seu inário de folha aqui, né? Tradicional, que na Raquel tá, vai ser também transmitido no telão. Se você tiver o smartphone também, pode estar colocando. Número 1 do nosso. Com a Deus de amor. Vamos cantar o hino de número 245. Gratidão.
ficassem em pé, nós vamos cantar o introito. Nós vamos entoar mais um hino ao nosso Deus, o hino de número 99, o hino inicial do nosso culto. 99. Vem
Bom dia, bom sábado a todos os irmãos. Vamos agora nos ajoelhar para falarmos com Deus. Pai querido, nosso Pai de amor que estás nos céus. Amém. Quão grande de gratidão está o nosso coração, Pai, por nos conceder mais um dia de vida. Amém. Apesar desse momento difícil que estamos passando, estamos aqui para te louvar, para te adorar com vida e com saúde. Amém. Isso já é um motivo mais do que suficiente para te agradecer. Pai querido, nós sabemos que todos nós passamos por problemas, dias difíceis, e te pedimos, Pai querido, que o Senhor esteja conosco, suprindo as nossas necessidades, nos dando conforto. Te pedimos também pela mãe do Nanau, nosso membro aqui dessa igreja, que está internada com problemas de saúde. Agradecemos por não ser Covid, mas te pedimos, Senhor, que o Senhor restabeleça a sua saúde. Amém. E que também esteja com todos nós, cuidando da nossa saúde, nos ajude a aprendermos sobre como cuidarmos da nossa saúde para que fiquemos livres dessa doença. Amém. Pedimos também, Pai querido, que o Senhor esteja com as famílias enlutadas, com as famílias que perderam seus entes queridos por causa dessa doença e por outros motivos também. Nós sabemos o quão dolorido é estarmos sem os nossos queridos por perto. Que o Senhor seja o consolo nesse momento tão difícil. Te pedimos que o Senhor esteja com o culto, com o nosso pregador, que o Senhor o abençoe e que as palavras que ele vai falar, inspirados pelo seu Santo Espírito, Amém. venha ao nosso coração e nos mostre o caminho a trilhar, aonde precisamos mudar, Pai querido. Te pedimos também que o Senhor esteja conosco durante esta semana que para nós é desconhecida. Que o seu Santo Espírito nos guie sempre no caminho da verdade. Amém. E que muito em breve o Senhor possa voltar para nos buscar. Amém. E que nós possamos viver num lar onde não teremos mais choro, mais tristeza, nem morte. Muito obrigada por tudo, Senhor. Esteja conosco. Te peço e desde já lhe agradeço. No doce nome de Jesus. Amém. Amém. Pergunta rápida. Para onde você deve direcionar o dízimo se você está decepcionado com sua igreja? Marta se fazia a mesma pergunta porque discordava de sua igreja em muitos aspectos. Se você, assim como Marta, não tem certeza do que fazer com o dízimo em situações como essa, te convido para fazer uma viagem no tempo para ouvir o que o rei Davi tem a dizer sobre o assunto. O salmista disse uma vez: ofereça a Deus ações de graça e faça seus votos ao Altíssimo. Salmo 50, 14. Ele também diz: entrarei em tua casa com holocaustos, te pagarei meus votos. Salmo 66, 13. Ok, então quando Davi diz: faça seus votos ao Altíssimo, ele está deixando bem claro que isso é algo entre você e Deus. É um ato de adoração. Portanto, seu dízimo nunca deve ser usado como um método de avaliação para o desempenho da sua igreja. No segundo versículo, quando Davi diz:
Entrarei em tua casa com holocaustos. Ele está mostrando um local específico para onde nosso dízimo deve ir, para a casa do tesouro, sobre a qual já aprendemos em Deuteronômio 12, 2 Crônicas 31, Neemias 10, 12, 13, Malaquias 3, 8, 10. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua igreja local é uma extensão da Casa do Tesouro, que é associação ou missão. E Deus é quem determina como o dízimo deve ser usado para que seja igualmente distribuído no apoio do ministério do Evangelho autorizado ao redor do mundo. Ao devolver o dízimo, peça ao Senhor que o proteja da manipulação de sentimentos humanos e que lhe dê a motivação certa enquanto você participa desse ato de adoração. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Convido os irmãos que curvem a fronte, vamos melhorar aqui à frente, nós vamos orar. Dizem pelas ofertas. Amantíssimo Deus, maravilhoso Pai, que habita no mais alto dos céus. Nós que somos gratos, Senhor Deus, pelo dom da vida. Somos gratos, Senhor Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Somos gratos ao Senhor por ter nos mantido até aqui. Somos gratos ao Senhor por prover para nós tudo aquilo que precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa alimentação, para o nosso vestuário. Somos gratos ao Senhor, enfim, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo perdão dos nossos pecados também. Agora, Pai querido, está diante do Teu altar, as ofertas e os dízimos, é um sinal de reconhecimento da nossa parte de que tudo provém do Senhor, Pai querido, de que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Receba, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas, em sinal da nossa gratidão ao Senhor. Mas acima de tudo, Pai querido, aceite no seu altar o nosso coração, para que ele possa ser transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. E que, Senhor Deus, que possamos sair daqui hoje como pessoas melhores, mais dedicadas à Tua causa, e também, Senhor Deus, que possamos pensar bem no que fazemos com as finanças que o Senhor tem dedicado a nós, e que nunca venhamos esquecer, Senhor Deus, e devolvermos a Tua parte, porque tudo provém do Senhor. Amém. É em nome de Jesus que tudo pedimos e agradecemos. Amém. Amém.
Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vocês costumam ofertar na igreja? Ofertar é um ato de amor, pois quando nós ofertamos, estamos demonstrando que amamos a Deus. E hoje eu quero contar para vocês uma história que fala sobre isso. No tempo de Jesus, os ricos gostavam muito de exibir a sua riqueza. Eles exibiam as suas roupas, seu dinheiro, camelos, ovelhas e todos os seus bens. Os ricos, quando iam ao templo, depositavam as suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio? Mas o que será isso? Gasofilácio era o local onde as pessoas depositavam as suas ofertas. Os ricos, quando iam até o templo, juntavam muito dinheiro, muitas moedas de prata e de ouro. E lá, todos orgulhosos, depositavam as suas ofertas no gasofilácio e fazia bastante barulho. Mas apareceu uma mulher. Aquela mulher era muito humilde. Todos podiam perceber isso através das suas roupas. A mulher foi chegando perto do gasofilácio de forma simples, um pouco tímida, pois ela tinha em mãos apenas 2 moedinhas. Foi quando ela depositou a sua oferta. Mas aquela oferta não fez tanto barulho quanto as ofertas dos ricos. Eram apenas 2 moedas, mas aquela mulher depositou a sua oferta com muito amor e gratidão, pois ela estava muito feliz por tudo que Deus havia feito em sua vida. Jesus também ficou muito contente com a oferta da mulher. Ele percebeu que ela havia dado de coração. E você costuma ofertar a Deus com gratidão? Que tal você levar à igreja uma oferta e demonstrar gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida? E a Bíblia tem um verso muito especial. Ele está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos ofertar com gratidão. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Bom dia, feliz sábado. Estou testando meu limite aqui. O irmão Pedro já veio falar comigo, porque eu sou uma pessoa que ele já viu pregar e sabe, fico para lá, para cá, para cá, para lá, mas vai dar tudo certo aqui. Quero dizer que é mais uma vez um prazer estar aqui nessa igreja. Conheço bastante gente aqui, já fui muito bem recebido logo pela manhã. Então eu oro para que Deus sempre abençoe vocês, abençoe essa igreja, que ela continue crescendo. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15.
Lucas capítulo 15. Essa passagem acho que é uma das que eu mais gosto da história de Jesus. Eu acho muito interessante e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa manhã. Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Antes de nós lermos, aliás, todos acharam amém? Então antes de nós lermos, eu vou convidar vocês mais uma vez a fecharem os olhos para nós pedirmos a orientação do nosso Deus. Oremos. Pai eterno, neste momento, estamos aqui abrindo a Tua Palavra e, portanto, Pai, pedimos que o Senhor nos esvazie do nosso eu, que o Teu Santo Espírito se faça presente no nosso meio, toque nossa mente, nosso coração, nossa boca, nosso ouvido, para que tudo seja falado, seja dito, seja ouvido, venha diretamente do Espírito Santo, diretamente de Ti, que o Seu Santo Espírito enche essa igreja, Pai, perdoe nossos erros e pecados. Obrigado por nos dar muito mais do que merecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu dizia, Lucas 15 conta uma história que eu gosto bastante. E aqui o versículo 1, versículo 2, que eu quero que vocês leiam comigo, diz assim, ó: aproximavam-se de Jesus todos, publicanos e pecadores, para ouvir, mas murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Essa passagem de Lucas 15, ela é muito atual, porque ela faz a gente refletir qual o tipo de igreja que nós somos, ou qual o tipo de igreja que nós nos tornamos. Aqui então a história diz que Jesus está ali contando histórias. Ele havia acabado de falar sobre ser o sal do mundo, sobre ser o tempero das coisas, sobre ser diferente. Então ele está ali sentado e de repente se aproximam dele pessoas pecadoras, todo tipo de pecado. A Bíblia que cita publicanos e pecadores. E quando essas pessoas se aproximam de Jesus, os escribas e fariseus que estão ali à volta começam a reclamar de Jesus, começam a criticar Jesus, dizendo que ele andava com pecadores. O primeiro ponto que tem aqui para a gente refletir é que Jesus, queridos, onde quer que ele estava, as pessoas queriam estar perto dele. E é interessante que as pessoas queriam estar perto dele, esses publicanos, esses pecadores. Eles queriam estar perto de Jesus, não é porque Jesus falava o que eles queriam ouvir, ou porque Jesus andava com eles e fazia as coisas que eles faziam, mas é porque Jesus falava de uma forma que demonstrava para aquelas pessoas que de fato ele estava preocupado com elas. E essa é a diferença do mundo que a gente vive hoje. Para analisar, no mundo que você vive hoje, se alguém se aproxima de você que não seja por algum interesse, pensa nisso, no trabalho, na faculdade, na escola, no dia a dia. Eu não estou falando que você não tem amigos verdadeiros, você tem seus amigos, mas a realidade é que no mundo hoje, onde a maioria das pessoas só chegam perto uma das outras, querendo um benefício, querendo alguma coisa em troca, quando então elas ouvem alguém, quando elas conhecem alguém que está preocupado realmente com a vida delas, com a salvação delas, é dessa forma que a gente vai conseguir pregar o Evangelho. Jesus, queridos, agia exatamente dessa forma. Os escribas e fariseus eram religiosos. Eles tinham pleno conhecimento da Escritura, tinham conhecimento das regras da sinagoga, das regras do templo, tinham pleno conhecimento da lei de Moisés, do que era certo, do que era errado, conheciam a história dos profetas, mas eles não tinham o principal, que era o amor ao próximo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, deixa marcado Lucas 15 aqui, a gente vai voltar lá. Mas lá em Tiago, capítulo 1, 27, Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1, versículo 27, fala assim, ó: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se contaminado do mundo. A religião verdadeira é aquela que você vive para ajudar o próximo. Era isso que Jesus queria ensinar para aquelas pessoas. Para vocês terem uma ideia, ali mais ou menos, para a gente entender por que os escribas e fariseus reclamavam de Jesus, o publicano, para quem não sabe, o publicano era um cobrador de impostos,
ele era judeu, mas cobrava imposto para os romanos. E ele recebia um percentual em cima do que ele cobrava, porém a maioria dos publicanos cobravam mais, porque aquilo que sobrava ficava para eles. E eles tinham que cobrar as pessoas ainda que elas não tivessem como pagar. Então eles andavam com guardas romanos, se a pessoa não pudesse pagar, levava preso. E aí então depois de um tempo, se a família dele não pagasse, ele virava escravo. Então o publicano, pra vocês terem ideia, ele era considerado um traidor do povo judeu. Como pode um judeu fazer isso com o outro? Então ele era o mais odiado do povo judeu. Aliás, assim, tinha também ali os demais pecadores. Os outros pecadores aí, então, ali tinham as prostitutas, por exemplo. E aí então Jesus ele começa a falar, e ele conta essas 3 parábolas aqui. A primeira, a da ovelha perdida, depois a da moeda perdida e por último do filho perdido, que era justamente para que aquelas pessoas que estavam ali à volta entendessem qual que era a missão de Cristo e entendessem qual que é a nossa missão aqui nessa terra. E aí a primeira história que Jesus conta é justamente da ovelha perdida. No versículo 4 ele pergunta para as pessoas que estão ali presentes, em Lucas 15: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto 99, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então Jesus ele está falando ali para aquelas pessoas que estão em volta. Uma das atividades dos judeus daquele tempo era cuidar de ovelhas. Então cuidar de ovelhas era uma atividade que a maioria dos homens que estavam ali presentes e dos meninos que acompanhavam seus pais no trabalho entendiam que era cuidar de uma ovelha. Eu tive a oportunidade de conhecer um rebanho muito grande de ovelhas há um tempo atrás. E aí então eu pude sair ali com o pastor ali, ele me contou muito sobre ovelhas. E ele tem muita coisa interessante. A Bíblia ela não nos compara com ovelhas despretensiosamente. A ovelha é um animal que tem muito para ensinar para a gente. E aí nessa minha ida aí, nessa minha excursão que eu conheci sobre ovelhas, eu achei muito interessante que primeiro a ovelha ela é um animal muito frágil, é um animal muito dependente, e ela não faz nada sozinha. Ela precisa sempre de orientação. Outra coisa interessante da ovelha é que o próprio rebanho, o próprio grupo de ovelhas, eles se auto-organizam na forma que eles se deslocam. Eles escolhem uma ovelha ali, que é aquela ovelha líder. Então eles escolhem, o rebanho escolhe uma ovelha, e aonde aquela ovelha for, eles vão atrás. Então o pastor que entende, sabe cuidar desse tipo de animal, ele cuida ali daquela ovelha que é líder, porque ele dá os comandos para ela e as demais ovelhas seguem essa ovelha que é líder. Então, se você for analisar, isso tem tudo a ver com a vida cristã. Você que é líder dentro da igreja, saiba que muitas pessoas estão seguindo o seu exemplo. Então, se a gente tem algum cargo de liderança, e eu quero dizer para você que todo mundo tem. Se você não tem dentro da igreja, você tem no trabalho. Se vai no trabalho, você tem em casa. Fato é que sempre vai ter alguém que vai seguir o seu exemplo. Jesus queria ensinar para aquelas pessoas que estavam ali criticando aqueles publicanos e pecadores que não adiantava apenas proferir críticas, mas eles precisavam ser diferentes por meio do exemplo. A Bíblia, Jesus nos chama para sermos diferentes, irmão Pedro, por meio do exemplo. Então, eu posso obter um conhecimento bíblico. Eu estou no 3º ano de teologia aqui no NASP, então já estudei muito, li bastante coisa. Eu posso obter um conhecimento bíblico até profundo, se eu estudar bastante, mas de repente não ser um cristão como Cristo espera que eu seja. Porque primeiro de tudo, se a gente quer atingir o coração de qualquer pessoa, tem que ser por meio do exemplo. Mas continua a história. Naquele tempo bíblico, eu gosto de um escritor, um historiador, chama Flávio Josefo. Um livro que ele escreveu chama História dos Hebreus. É um livro uma linguagem meio pesada de ler, mas é interessante. Você vai lendo aos poucos ali, conforme você vai tendo curiosidade sobre determinados assuntos. Mas o fato é que a cultura judaica daquele tempo, eles viviam no deserto. Para que vocês entendam aqui a história, porque Jesus fala assim: eles viviam no deserto, ali as cidades eram distantes, então não tinha muito pasto. Você anda hoje aqui, eu moro em Engenheiro Coelho, eu vim de lá para cá e vejo muito pasto verde, mas não tem no deserto. Então o pastor era um empregado, contratado. Ele tinha que todo dia de manhã ir lá no aprisco, que é o curral das ovelhas,
pegar aquele animal e transportar o animal pelo deserto em segurança, levar até o oásis do deserto, que é o único local que tem água, que tem verde, para que elas pudessem beber água, pastar e passar o dia ali. No final da tarde, então, ele tinha que voltar e devolver os animais ali para o aprisco, para o curral. E se ele perdesse uma ovelha que fosse, um animal que fosse daquele, então a reputação dele como pastor ficaria péssima. Ele não conseguiria mais emprego para poder cuidar desses animais. Jesus queria dizer para aquelas pessoas, para aquelas pessoas que estavam ali à volta e que, assim como aqueles escribas e fariseus estavam achando um absurdo Jesus ali com aqueles publicanos e pecadores, é que aquelas pessoas se importavam mais com uma ovelha que se perdia, um animal, do que aquelas pessoas que estavam ali presentes. Mas ele queria ir mais longe ainda. Ele queria falar que, aliás, é bom mencionar isso, a ovelha é um animal que quando ele se perde, ele não vai nem para frente nem para trás, ele fica lá parado, porque ele tem medo, ele fica assustado, ele não tem mais direção, ele perde o senso de direção. Jesus queria que aquelas pessoas entendessem que as pessoas que estavam ali perdidas eram exatamente como uma ovelha, eram pessoas que tinham perdido o senso de direção da vida delas. E aí hoje, no mundo aqui que a gente vive, está cheio de pessoas dessa mesma forma, pessoas que sabem que a vida que elas levam não está correta, é uma vida que elas levam que essa vida não está certa, mas elas não têm o senso de direção para onde elas têm que ir. Jesus queria dizer que assim como o pastor que sai, guarda as 99 ovelhas lá de 100 e volta para buscar um que se perdeu, assim também nós temos que buscar as pessoas fora da igreja que perderam o senso de direção do que é certo, do que é correto, de que sabem que a vida delas não está andando corretamente, mas não sabem como se achegar até a casa de Deus. Jesus queria ensinar exatamente isso para aquelas pessoas que estavam ali e quer ensinar isso para nós nessa manhã. E aí ele propõe uma segunda história, a história da dracma ou da moeda perdida. Bom, a dracma era uma moeda que equivalia a um dia de salário. O que é mais interessante de dracma? Sim, quando eu tinha uma filha, então você tinha uma filha, desde quando ela era criança, ali você já firmava o casamento dela com alguém, ali com o pai do menino também. Então era ali convencionado, era feito um contrato. Nesse contrato era estabelecido o dote. O que é o dote? O dote é um valor que o pai do noivo ou o noivo paga para o pai da noiva por conta do prejuízo que ele ia ter de perder a filha. Assim, hoje a gente fala isso, mas o fato é que naquele tempo bíblico a mulher ela não tinha, na realidade o judeu considerava a mulher como um objeto mesmo, como uma propriedade. E fato é que o pai então, quando ele perdia a filha, ele não ia ter mais quem cuidava da casa, quem cuidava das coisas, quem tratava os animais, então ele sofreu um prejuízo financeiro, tinha que receber um valor por conta disso. Essa é a origem do dote. Se o pai fosse um pai então muito bom para a filha, ele pegava uma parte desse dote, dava para a filha. Por quê? Quando a filha agora casasse, agora ela não é mais propriedade do pai, agora ela é propriedade do marido. Então ela casa e ela tem que ficar ali vivendo do que o marido dá para ela e para os filhos. Porém, se o marido viesse a falecer, tinha muitas guerras, muitas doenças, pessoas morriam cedo, enfim. Se viesse a falecer, a mulher tinha duas opções. Uma, ou ela voltava para a casa do pai, ou dois, ela tinha que procurar um outro marido, porque a mulher não podia trabalhar. Ou a opção 3, se ela não tinha mais pai nem conseguia achar outro marido, ela virava prostituta. Jesus queria dizer para aquelas pessoas que estavam ali criticando, que muitas daquelas pessoas que estavam ali, inclusive prostitutas no pecado, elas estavam daquela forma porque elas não tinham outra opção de vida. Hoje, tem muita gente vivendo de certas maneiras, escolhe certos caminhos errados, e claro que a pessoa escolhe por ele próprio. Mas muitas vezes, antes de a gente fazer qualquer crítica a uma pessoa, a gente deve lembrar que tem gente que vive de determinada forma porque ele não tem outro meio para viver. Jesus queria ensinar aquilo para aquelas pessoas e queria que nós entendêssemos isso. A mulher tinha apenas 10 dracmas. Então provavelmente ou o pai dela era meio pão duro ou ela casou com um homem que não tinha muito dinheiro. Fato é que ela perde uma dessas dracmas. Essa dracma, um dia, era tão importante para ela que podia significar, irmão Michel,
entre ela conseguir chegar na casa do pai dela ou não, ou entre ela conseguir achar um marido ou não, ou ela se tornar prostituta. A importância daquela moeda, daquela mulher, era exatamente isso. E aí Jesus queria ensinar uma outra lição, é que às vezes o que não parece tão importante para a gente, pode ser muito importante para o próximo. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai conversar com as pessoas, se aproximar delas, principalmente com valores de vida, eu digo, porque às vezes tem pessoas que se ofendem com detalhes que para a gente não era nada, mas a pessoa se ofende. E eu vou te falar que às vezes tem gente que se ofende tão gravemente que ele simplesmente sai da igreja, ou ele deixa de ser seu amigo, ou enfim, ele sai do local que ele está, de tão grande que a ofensa foi para ele. Mas fato é então que a história conta que essa mulher, ela perde na casa, as casas naquele tempo eram escuras. É uma coisa que eu sempre falo nas pregações. Eu gosto muito de história, de arqueologia, então eu estudo bastante. Aliás, antes de ser adventista, eu congregava numa sinagoga judaica, então eu estudava muito costume judeu. Só para vocês terem ideia, uma lamparina que a gente vê ali, acendia ela ali com azeite. As pessoas, a gente vê num desenho, num filme, andando na floresta com ela no alto, né? Mas na realidade não, eles andavam com ela embaixo, porque aquela luz não faz que nem um facho de carro longe. E como a casa era muito escura e tinha muita coisa ali no meio, ela precisava ficar procurando naquele escuro, tinha que acender aquela candeia, que é a lamparina lá, para conseguir enxergar e conseguir encontrar a moeda. Jesus queria falar para aqueles fariseus, e aí ele quer falar para a gente também, que às vezes a gente está tão preocupado em corrigir os defeitos das pessoas que estão à nossa volta, e a gente esquece de cuidar da nossa própria casa. Quando aquela mulher ela acende a luz dentro de casa, simboliza que ela então abre a palavra de Deus dentro de casa. Jesus queria dizer que aquela luz que a mulher acende dentro de casa para conseguir achar aquela moeda era Ele. E você só vai ter sucesso na sua vida se você começar uma reforma dentro da sua casa. Então não adianta, aí a gente sempre reflete sobre isso, não adianta você se preocupar em fazer muitas coisas. Lá no NASP eu vejo muito isso. Não está errado a pessoa querer fazer missão fora do país, querer fazer ali coisas maravilhosas, conhecer. Pena que o Adão não conseguiu chegar aqui. Ele tem histórias maravilhosas. Ele foi para o Egito, foi para outros locais do Oriente Médio. Ele conta histórias muito bonitas, histórias missionárias. E isso é uma obra que Deus chama a gente para fazer. Mas eu quero dizer para você que a primeira obra que Deus confiou para você e que Ele quer que você faça, a primeira pregação que Ele quer que você tenha é dentro da sua casa. E é lá dentro da sua casa que você aprende a ser cristão de verdade, porque lá não adianta ter palavras. Quem é pai, quem é mãe, quem é filho, quem é irmão, quem é marido, quem é esposa, sabe muito bem disso. As nossas ações, um pingo de ação, diz um certo escritor, que é muito mais do que uma tempestade de palavras. Jesus queria ensinar para aquelas pessoas e queria que eles entendessem que para eles poderem criticar ou falar alguma coisa de outra pessoa, eles vão começar primeiro uma reforma dentro deles, depois uma reforma dentro de casa. E aí então a última história, a história do filho perdido. E essa história aqui então conta, resumidamente aqui, um homem que tinha 2 filhos, e aí então o mais novo resolve pedir ali a parte da herança dele. Bom, se você ler lá em Deuteronômio 21:17, depois você pode ler em casa, lá fala que o filho mais velho, o primogênito, ele tinha alguns benefícios. O primeiro dele é que tinha direito ao dobro da herança. Então aquele jovem tinha direito a 1/3 da herança. Então ele recebe 1/3 da herança, e a Bíblia conta aqui que passa alguns dias, então ele resolve ir para a cidade, para viver a vida dele do jeito que ele queria e para gastar o dinheiro dele do jeito que ele queria. Primeira coisa, aqui nessa história que está errado, é que herança, ela só existe depois que a pessoa ali, o decújus que a gente fala no direito, morre. Enquanto o pai não morreu, por exemplo, o filho não tem nada, não tem herança. Você não tem herança de nada. Tem uma história engraçada, irmão Anderson, no escritório, no tempo que eu era advogado lá em Caraguá, e eu lembro até hoje. Apareceu lá um grupo de 3 pessoas lá, 3 filhos, e eles queriam interditar o pai deles. Por que vocês querem interditar o pai de vocês? Olha, eles queriam interditar o pai e a mãe. A história é muito simples. Era um casal muito rico, tinha um monte de propriedade,
Mas o fato é que chegou no final da vida deles, depois que eles estavam ali com 60 anos, ali, final da vida profissional deles, segundo eles falavam. Eles estavam com 60 anos de idade, então eles resolveram fazer o seguinte: eles começaram a ver, peraí, já estamos com 60 anos de idade, já trabalhou a vida toda, fez tudo. Eles tiveram uma ideia de vender as coisas que eles tinham e viajar pelo mundo inteiro. Então eles queriam ficar conhecendo vários hotéis, comendo várias iguarias em vários locais, conhecendo praias, enfim, eles queriam fazer isso. Eles tinham direito, o dinheiro era deles. Só que aí os filhos tinham lido no Código Civil sobre o pródigo é aquele que gasta mais do que pode gastar. Fica tranquilo, não é aquele que vai no shopping e estoura o cartão de crédito, não. É aquele que gasta tudo e não sobra dinheiro nem para ele comer, não sobra dinheiro para ele se vestir. Esse é o pródigo, ele não tem controle sobre o gasto. É de fato uma doença mesmo. Quando você entra com um processo desse, o juiz determina um laudo, vai lá o psiquiatra, faz um exame e tudo mais, tem todo um processo para isso. Mas o fato é que aqueles filhos queriam então interditar aqueles pais, e aí a gente faz uma entrevista antes, né? Você vai pegar qualquer caso, se você perder, você vai pagar o horário advocatício, uma série de implicações, reputação do escritório, enfim. Mas o fato é que então a gente questionou, mas por que vocês querem interditar? Porque eles estão gastando todo o dinheiro e não vai sobrar nada para a gente. E aí a gente teve que dar a triste notícia para eles, que é a que a gente dá para a maioria dos filhos hoje. Você tem filho aí, fique sabendo. As coisas que o seu pai e sua mãe têm são deles, não são de vocês. Jesus queria mostrar, queridos, que aquelas pessoas lá, e tudo que tinha, a pregação, a lei de Moisés, tudo aquilo era dele, é de Cristo. Nós somos como mordomos, que temos que cuidar das pessoas. A gente não é dono de nada do que a gente tem. E aí então, esse rapaz, voltando à nossa história, ele sai, gasta tudo que ele tem, e aí então ele dá uma crise lá na cidade, diz que a cidade começa a passar fome, ele tem que sair da cidade para morar no campo de novo. Aquilo que ele criticou no início, agora ele tem que morar no campo. Aí alguém que ele conheceu lá oferece um emprego para ele para cuidar de porcos. Bom, porco é o pior animal para o judeu. Para vocês terem ideia, assim, isso está na Mishnah, por exemplo. Tem várias coisas sobre porco, mas vamos só de curiosidade. Se um porco passar num local, pisar num lugar, o judeu precisa lavar esse lugar e por 7 dias ninguém pode pisar lá. Se, por exemplo, uma carne de porco tocar qualquer coisa, ele joga essa coisa fora. Então, é só para vocês terem ideia, mais ou menos, do que é o porco para um judeu. Agora, esse rapaz está ali tendo que tratar porcos. E pior, a Bíblia fala então que ele sente vontade de se alimentar da comida que os porcos ali estão comendo. E ninguém dá nada para ele. Essa história aqui, Jesus queria ensinar que tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, às vezes está na casa da família dele, está vivendo bem lá, está vivendo bem aqui, mas ele quer um pouco a mais. A gente fala de propaganda aqui. O mundo hoje, queridos, ele é um mundo de propaganda. Ele mostra para você uma realidade de vida que não existe. É uma realidade de vida que não existe. O Facebook, o Instagram, eles mostram realidade de vida que não existe. As pessoas não passam 24 horas por dia, a vida toda, dando sorrisos. O casamento não é 100% feliz. Você tem problemas na vida. E a gente tem que saber viver com os problemas. A gente vive hoje no mundo, e claro, a depressão ela tem várias razões, mas ela tende a se aumentar, porque hoje a gente tende a querer ser coisa que não dá para ser. Tende a querer ser pessoas que não tem como ser. Então sempre vai ter uma mulher mais bonita do que a sua. Sempre vai ter um filho mais educado. Vai ter alguém mais inteligente. Alguém que ganha mais, um emprego melhor, um carro mais bonito, uma casa melhor, viajou para um lugar legal. Que são coisas que a vida vai colocando para você e vai fazendo você esquecer o mais importante, que é que nós nesse mundo estamos aqui de passagem transitoriamente para cumprir uma missão, como um soldado que vai para uma guerra, cumpre a missão e volta. Assim é um cristão nesse mundo. Jesus queria mostrar que se você não está contente com a vida que você leva, a vida da igreja, talvez essa vida fora da igreja que você procura é uma vida muito pior. E aquele jovem achou uma vida muito pior do que a que ele vivia na casa do pai dele, quando ele tinha comida, quando ele vivia bem, e ele comia bem, e ele se vestia bem, ele tinha amigos. E aí ele começa a lembrar daquela vida que ele vivia, e ele tem a ideia
agora que eu deixei a minha filiação do meu pai, eu vou voltar para casa e vou pedir para ser um empregado do meu pai. Porque ele cai em si e vê que é melhor ser um empregado na casa do pai dele do que ser livre da vida que ele estava vivendo. Eu quero dizer para você que nesse mundo as pessoas vivem aparentemente felizes, vivem aparentemente bem, mas fato é que esse mundo não tem nada a oferecer. O inimigo de Deus, Satanás, o diabo, ele tem usado as coisas do mundo para poder cobrir a nossa visão, para que a gente não veja o que realmente importa, que é a salvação eterna, nossa, da nossa família e das pessoas que estão à nossa volta. Então cuidado, cuidado. Jesus queria ensinar exatamente isso nessa história. Fato é que essas 3 histórias, elas têm uma questão aqui interessante nessa história. E Jesus, ele queria ensinar, eu quero finalizar dessa forma. É interessante que a ovelha perdida, então ela é uma de 100, ela representa 1%. A moeda perdida é uma de 10, representa 10%. Mas o filho, e se eu perguntar para você, o que é um filho para você? Hoje eu tenho 2 filhos, quando eu tinha um filho só, mas eu amava tanto, mas tanto, amo tanto aquele menino, eu ficava pensando, o que eu era capaz de fazer pelo meu filho? Quando eu era solteiro, eu via casais, via crianças, eu não entendia. Depois eu casei, eu via filhos, eu não entendia. Mas depois que eu tive meu filho, eu comecei a entender. E você que tem filho sabe disso. Você é capaz de dar sua vida pelo seu filho. Sem nem pensar, você não pensa. Para você, a vida dele vale muito mais do que a sua. E eu ficava com medo. Eu pensava assim, quando eu tiver um segundo filho, será que eu vou conseguir amar tanto como o primeiro? Mas aí quando você tem o segundo, o amor pelo primeiro aumenta, e o segundo mais, e aí você ama mais ainda. Jesus queria mostrar para a gente, queria ensinar para aquelas pessoas, e queria que nós entendêssemos que para Ele todas as pessoas são filhos, e uma pessoa para Ele tem um valor inestimável, um valor que não tem preço. Aliás, o preço foi o sacrifício dele na cruz. Então que nós tenhamos isso em mente, que qualquer pessoa aí fora que a gente for pregar a palavra de Deus, qualquer pessoa na nossa casa, na igreja, qualquer pessoa que a gente tiver contato, saiba que para Ele, que para Deus, essa pessoa é muito especial. E Jesus queria que aqueles fariseus entendessem dessa forma. Tiago, que acompanhava Jesus, era irmão de Jesus, mas ele não aceitou Jesus durante o ministério, mas ele sempre estava observando os passos de Jesus, vendo o que Jesus fazia. Provavelmente ele viu essa cena quando ele escreveu que a religião verdadeira é cuidar do nosso próximo. Eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, assim como Jesus ensinou nessas histórias, que nós tenhamos em mente que a nossa missão é buscar e salvar o perdido. Amém. Que nós tenhamos em mente que o nosso papel aqui nessa terra é ser o sal da terra, é ser a luz desse mundo, é refletir a Tua glória, a Tua vontade, é mostrar para as pessoas que o que importa é buscar a salvação e a vida eterna. Naquilo que estivermos errados, pedimos perdão e que o Senhor nos oriente, nos conduza, nos ilumine com o Teu Santo Espírito onde quer que formos. Nos ajude, Pai. Ajude-nos a ser maridos melhores, esposas melhores, filhos, irmãos, mães, pais, pessoas melhores, para que sim, o Seu Santo Espírito faça uma obra por meio de nós. Amém. Derrame Tua bênção aqui na igreja de Mojimirim, Pai. Que essa igreja continue crescendo, que essa liderança permaneça firme e que cada membro, cada amigo, cada irmão dessa igreja seja abençoado. Amém. Perdoe nossos erros, falhas e pecados e obrigado por nos dar muito mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e um feliz sábado para todos. Jesus.